Pessoal, eu não sei se vocês já verificaram lá no grupo, se olharam lá dentro do Class. O nosso tema de hoje é sobre metodologia. Por que que eu optei a metodologia e não peguei para seguir o edital igual está aqui? Por exemplo, assim, o primeiro tema seria a importância do planejamento escolar. Eu optei pela metodologia, por quê? Porque a metodologia é a base de todo o nosso trabalho. Sem metodologia, você não vai fazer um planejamento, sem metodologia, você não vai fazer uma gestão de sala de aula. Então, por isso, eu optei a começar o nosso estudo pela metodologia. Outra coisa, se alguém perdeu a aula do ECA, nós vamos ter outra aula sobre o ECA também. Fora aquela aula inaugural, um dia que tivermos um tema pequeno, nós vamos pegar 2 temas, tá bom? Tá. Então, a metodologia de ensino, ela é conhecida também como estratégia de ensino. Pessoal, só confirmando agora que já está quase todo mundo aqui, o som tá bom para vocês? Hã? Tá dando para ouvir ok? Tá ótimo, tá bom. Ah, tá. Porque o meu notebook tem um som muito baixo. Então, o que que eu faço? Eu abro o notebook e o celular para poder ter o som mais ou menos. Tá. Então, essas estratégias ou metodologias de ensino, elas são a nossa base. Por que chamada de estratégia? Que essa metodologia, ela vai servir como uma estratégia para nós fazermos o alicerce do nosso trabalho em sala de aula. Como eu já falei para vocês anteriormente, não me crucifiquem com o que eu vou falar aqui, tá bom? Esquece que eu sou a professora Kelly, estou aqui só passando a parte didática para vocês. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que, de acordo com estudos de várias pessoas, vários mestres, doutores na área da educação, se o nosso aluno não aprende, o problema está com a nossa estratégia de ensino. O problema está com a nossa metodologia de ensino. Então, nós temos que ter noção que traçamos uma estratégia, não deu certo, vamos traçar outra, porque nós temos que alcançar o nosso aluno, tá? Ah, tranquilo, Jane, que pena, que nem choveu, aqui só deu uma chuviscadinha. Então, o que que acontece? Então, as pessoas, cada uma possui uma forma de processamento no seu cérebro. E cada pessoa possui um método diferente para aprender. Por exemplo, teve alguém que comentou comigo, Kelly, eu não quero só as apostilas, eu quero participar das aulas, porque eu assimilo melhor se tiver alguém falando. Kelly, eu prefiro só ler. Ótimo. Eu, no meu caso, eu gosto de usar muitos exemplos, ou seja, então cada cérebro, cada pessoa possui uma forma de processar as informações, de assimilar essa informação. Então, a boa metodologia de ensino, a boa estratégia de ensino, ela vai propor um artifício, uma forma para você usar no seu aluno. Você vai edificar o conhecimento dele, você vai otimizar o conhecimento dele e, com isso, alcançar um melhor resultado. De acordo com William Glasser, ele traçou uma pirâmide chamada pirâmide do aprendizado. Nessa pirâmide dele, ele disse assim que nós aprendemos com efetividade entre 70% e 95%, quando a nossa aprendizagem envolve questionamento, prática, demonstração ou tutoria, do que quando estamos lendo. Alguém aqui de vocês fez aquele curso, está fazendo aquele formadores? Não, eu comecei como tutora, mas daí eu abandonei o curso porque 4 meses o Estado não estava me pagando, eu abandonei o curso. Então lá, a estratégia que eles estão abordando nos formadores é exatamente essa, para a gente trabalhar a partir de problemas,
para você lançar uma pergunta-problema. Ou seja, por quê? A partir do momento que você lançar essa pergunta-problema, você vai fazer na cabeça do seu aluno que ele pense no questionamento. A partir daquele questionamento vai ter uma prática e a partir dali vai ser edificado aquele conhecimento dele. Quanto aos métodos de ensino, eu listei aqui os principais deles para a gente dar uma analisada. O primeiro deles é o tradicional, que eu acredito que a maioria de nós conhecemos, é aquele que a maioria de nós estudamos, eu no meu caso foi isso, eu já tenho 42 anos, né, no seu pessoal aqui, aquele método onde que o professor está acima. O professor, ele é detentor do conhecimento. Então, qual seria o principal objetivo do método tradicional? É que o aluno ele absorva todo o conhecimento de forma passiva, da maneira que foi passada para ele. Não cabe ao seu aluno questionamento, não cabe nada ao seu aluno. A única coisa que ele vai fazer é participar, engolir, vamos dizer, aquilo que você está mandando. Gente, licença só um pouquinho, que tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Eu só vou ajudar a pessoa aqui. Não está conseguindo entrar com o link. Tá. Então, o que acontece? Nesse método tradicional, nós aprendemos por meio da memorização. Por exemplo, na matemática, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Nós memorizamos e aprendemos, mas não aprendemos o porquê. Onde se chegou nesse resultado de 4? Onde se chega nesse resultado de 8? O aluno ele não para analisar, ele não consegue, ele não aprende o processo que acontece ali, ele memoriza aquilo que está acontecendo. E o que ele é utilizado? Ele utiliza até hoje, querendo ou não, eu vejo que em minhas aulas, muitas vezes eu acabo trabalhando com o método tradicional com os meus alunos, acabo por muitas vezes fazendo isso, e eu creio que todos nós fazemos um pouquinho disso. Apesar de não ser o mais visado hoje, ele ainda ocorre, a gente ainda acaba trabalhando com ele. E como que ele se define? A hierarquia do método tradicional, ela é bem definida. O professor, ele transmite conhecimento. Essa é a diferença do método tradicional para todos os outros métodos. O método tradicional vai ser o único em que o professor transmite conhecimento. O único. Os demais, o professor vai mediar esse conhecimento. Então, aqui ele transmite esse conhecimento, ele é detentor do saber daquele determinado momento ali. Enquanto o aluno, ele tem a obrigação do aluno é absorver aquilo que o professor está passando para ele, tá? E ali ele vai gerar uma dependência do professor, tá? Porque o professor está no centro do processo educativo e ele está gerando uma dependência no aluno. O aluno acaba se tornando dependente daquilo. Muitas vezes, acontecia, a gente tinha a prova, tinha 20 questões para estudar para a prova, para cair 5 ou 6. Muitas vezes uma palavra que você mudava ali, na hora que o professor ia corrigir, já não aceitava aquilo. Ou seja, o aluno era totalmente dependente. Às vezes, aquela história, quando nós passamos algumas questões, exercícios para o nosso aluno, professor, eu copio até o ponto, eu faço tal coisa. Então, esse método tradicional, ele deixa o aluno à mercê do professor. Muitas coisas, se o professor não tiver determinado conhecimento e passar alguma tal coisa para aquele aluno, essa vai ser a verdade absoluta naquele momento. É aquela velha história que o homem veio do macaco.
Isso foi passado a quantas gerações que o homem veio do macaco? Eu, ao menos quando eu estudava, era essa que era que a gente chegava, que o homem veio do macaco. Hoje a gente sabe que o homem veio do hominídeo, tal, pela evolução. Mas não era nos dado assim uma abertura muito grande, porque o método tradicional, ele simplesmente ele ceifa a capacidade de raciocínio do teu aluno. Ele vai fazer somente com que o seu aluno faça aquilo que você quer. No caso das metas dele, ele é bem claro em metas e prazo a cumprir, tá? O estudante ele vai receber as tarefas dele diária para poder fortalecer aquele conhecimento dele. O progresso, quando você vai avaliar seu aluno no método tradicional? Através de avaliações periódicas daquilo que ele fez. O professor no método tradicional, ele não avalia muito bem o que está fazendo ali. Ele avalia somente... Nossa, gente, perdão, é que tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu mandar o link separado aqui. Me desculpa, eu prometo que nas próximas aulas isso não vai acontecer, tá, gente? É que o pessoal ainda está meio perdido. Me perdoa. Tá, voltando aqui, me perdoa, gente, que tem gente meio perdida aqui ainda, então o primeiro dia vai ser meio difícil. Então, voltando aqui, o processo de aprendizagem desse aluno, ele vai de acordo com aquilo que o professor quer, e ele é mensurado por meio dessas avaliações periódicas. O que acontece? Ele é avaliado somente através da prova escrita, um trabalho que o professor coloca ali. Então, ele acaba sendo avaliado de uma maneira tradicional mesmo. Nessa estratégia, nesse método tradicional de ensino, é avaliado somente aquilo que ele pode passar no papel. O professor não avalia o processo, o professor só avalia o resultado final daquele aluno. E com isso, o que acontece? Essas avaliações se tornam notas, que são as notas de desempenho, que são aquelas notas que a instituição precisa para fazer a aprovação ou não desse aluno. Tá. Método tradicional. Raquel, você entrou agora, a gente só falou sobre o método tradicional até agora, mas a aula está sendo gravada e até no máximo 9 horas da noite essa aula está lá no nosso class, tá bom? Método tradicional. Alguma dúvida no método tradicional? Alguém quer falar alguma coisa? Pode seguir? O próximo método seria o método Montessori. Então, essa ideologia, para mim, particularmente, eu não consigo trabalhar. Para mim, ela não funciona. Então, essa metodologia, quem idealizou ela foi a Maria Montessori, em 1907, e ela vai seguir uma linha assim, que o aluno ele tem a capacidade de aprender sozinho por meio de estímulos. Tá? O grau de liberdade é muito grande nessa metodologia montessoriana. E para quê? Para que o aluno se torne independente. Vocês já viram aquelas caminhas montessorianas para a criança, né? Que hoje está muito famosa, aqueles berços montessorianos. Por que é feito aquilo? Aquela cama montessoriana é praticamente um colchão no chão, né? Em formato de uma casinha. Então, o que acontece ali? Aquilo ali vai dar uma ampla liberdade para o seu filho, para a criança. Ele precisar ir no banheiro, é fácil dele descer daquela cama, ele vai para o banheiro, ele precisar beber uma água, ele vai abrir uma geladeira. Ou seja, aquela cama montessoriana, ela é pensada de uma maneira de facilitar para a criança esses estímulos. E é a mesma coisa da linha montessoriana na sala de aula. Como que acontece? Na linha montessoriana, o pilar da educação é a autoeducação. E ela é feita dentro de um ambiente preparado
para o ensino e a prática do ensino, só que ele não dispensa o módulo obrigatório, ou seja, não dispensa o conteúdo que você tem que passar. Só que você tem que adaptar o seu conteúdo de acordo com aquela metodologia. Suponhamos, eu vou trabalhar formas com os meus alunos. Eu vou esparramar na sala várias formas, eu vou mostrar, eu vou assimilar aquelas formas, eu vou pegar um retângulo, eu vou mostrar que a minha porta tem formato de um retângulo, eu vou mostrar um círculo, vou jogar algumas bolas dentro da sala de aula para o aluno assimilar esse círculo, ou seja, ele vai ter todos esses estímulos no entorno dele. E qual que é a intenção desse método montessoriano? Ele visa dar um grau de autonomia muito grande para o aluno e para ele ter uma livre iniciativa e se tornar totalmente independente. Aqui, o professor ele não é nem mediador do conhecimento, tá? Ele é guia desse processo. Ou seja, ele vai guiar o aluno para ele aprender determinado assunto. As mesas e cadeiras, elas ficam dispostas dentro da sala de aula de uma maneira assim, do jeito que o professor quiser. Se não quiser nem mesa em cadeira, vai todo mundo sentar no chão. Então, ele não tem essa tradicionalidade. Como eu falei para vocês, vários objetos espalhados pelo chão e o aluno tem um livre-arbítrio para escolher qual atividade ele vai querer fazer. A interferência do professor é mínima, o professor está ali mesmo para manter o equilíbrio entre a liberdade e disciplina. Só que uma coisa muito importante é que nessa metodologia de ensino, há necessidade de poucos alunos na sala de aula. Porque se tiver vários alunos, o professor não consegue lidar com isso. Então, essa seria a metodologia montessoriana. Alguma dúvida, alguma pergunta nessa metodologia? Tá, o nosso próximo método, ele é o freiriano, que é o de Paulo Freire, que ele usou essa metodologia nos anos de 1960. Ele queria buscar uma alfabetização bem rápida dos estudantes. Então, até hoje em dia, ela é utilizada, essa metodologia, ela é preconizada no EJA, na Educação de Jovens e Alunos. Freire, ele entende assim, que o aluno ele se liberta por meio do próprio conhecimento de mundo dele. Então, o que acontece? O professor tem que se aproveitar daquele conhecimento de mundo que o aluno tem. Ele tem que se aproveitar daquilo que o seu aluno sabe. Por exemplo, eu vou trabalhar com o meu aluno da escola do campo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar dar exemplos concretos ali que o meu aluno vai entender. Não adianta eu estar trabalhando cálculo com o meu aluno e falar coisas de uma empresa, tal. Primeiro, para ele assimilar, eu tenho que trabalhar com aquilo que ele já sabe, para depois expandir esse conhecimento dele. Mas, no primeiro momento, é trazer aquilo que ele já conhece. A gente tem que respeitar o meio que o aluno vive, a sociedade sociocultural e a forma como ele compreende todos esses fatos que o cercam, tá? E como que nós vamos fazer isso? Utilizar a experiência de vida deles, tá? Para você, então você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer onde você está. Se é uma escola de campo, você vai agir de uma forma. Se é um EJA, você vai agir de outra forma. Se é o ensino médio de manhã, nós sabemos que o nosso ensino médio da manhã é diferente do nosso ensino médio da tarde. Ou seja, nós vamos agir de acordo com a realidade de cada aluno nosso. E vai priorizar sempre a experiência de vida, aquilo que eles já sabem, e a partir do que eles sabem, você vai ampliar o conhecimento de forma gradativa. O meu aluno, ele trabalha no sítio, ele trabalha com leite. Tá, ele sabe o leite. Então, a partir daqui, você vai para a industrialização do leite, você vai expandir a partir daquilo em que ele conhece. Método freiriano, ok? Alguma pergunta? Não se preocupem que essa apostila já está lá no colégio de vocês, tá bom? Depois você pode dar uma lida e a aula vai estar lá disponível também.
O próximo método seria o método construtivista. Então, esse método construtivista ele foi baseado, né, no trabalho de Piaget. E o que ele fez? Em 1920, ele utilizou esse método para disseminar a importância do debate e a formulação de hipóteses na formação da pessoa. Coisa preconizada também nesse curso Formadores, que ele busca muito a formulação de hipótese do aluno. Então, gente, muitas vezes nós, mais uma vez falando, não estou puxando o saco do governo, estou falando o que ocorre. Estou falando o que ocorre. Muitas vezes nós reclamamos que nós não temos formação continuada, que nós não temos obrigação de saber isso, saber aquilo, tá? Em tese, o governo apresenta, sim, essas formações para a gente. Só que nós estamos atarefados, nós não temos tempo. Então, esses formadores mesmo, eles ensinam a trabalhar com essa formulação de hipóteses. Então, a gente tem, às vezes, mais uma vez falando, não estou puxando o saco do governo, mas nós temos, às vezes, que nos sacrificar para poder nos adequarmos também. Então, tá, voltando. Ele trabalha nessa formulação de hipóteses e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar meios que o aluno vai questionar toda a resposta que ele der para transformar essa resposta em conhecimento. Então, aqui nesse método construtivista, o aluno ele tem um papel totalmente ativo na construção do conhecimento dele. Ele vai trabalhar junto nessa construção do conhecimento. Ele vai ser ativo. Ao contrário, lá no método tradicional. Lembra que lá no método tradicional ele é passivo. Aqui, o professor ele é um mero mediador do conhecimento. O professor ele vai mediar esse conhecimento, ele vai ser aqui. O aluno precisa, o conhecimento está aqui, ele vai sair daqui. O professor ele vai ajudar, vai mediar que o aluno chegue de um ponto ao outro. Ele vai aparar essas arestas e vai mediar esse conhecimento do nosso aluno. Todas as resoluções de problemas são obtidas por meio de questionamento, ou seja, sempre por formular hipóteses, fazer o nosso aluno questionar, fazer o nosso aluno pensar, tá? Por exemplo, vamos trabalhar um conteúdo na arte, a arte pré-histórica, tá? A arte rupestre lá. Meu aluno tem que formular hipóteses. Por que o homem das cavernas, a pintura rupestre? Por que existia a pintura rupestre? Vamos dar um exemplo. O que foi a pintura rupestre? Qual a hipótese ele vai levantar? O homem ele não tinha linguagem, então ele precisava se expressar de alguma forma. É uma hipótese que ele pode levantar. Ele queria demonstrar a sua ânsia, as suas aventuras. É outra hipótese que ele pode formular. Ou seja, fazer o aluno pensar em várias hipóteses, aparando essas arestas, unindo as possíveis hipóteses corretas para poder chegar nesse conhecimento. Nesse método também, a resolução dos problemas, ela também é obtida por questionamento e também o uso da vivência e do conhecimento de mundo que o nosso aluno tem. Aqui nesse método, no método, o método de Piaget, o método construtivista, ele não propõe provas. Ou seja, ele não propõe que você faça avaliação por meio de provas, mas ele não inibe, ele não proíbe essas provas. Então, como nós somos professores, nós temos que dar resultados em nota, ao se trabalhar o método do construtivismo, nós vamos avaliar o nosso aluno de acordo com o que ele produziu. Tá, eu estou no 8º ano, eu tenho um aluno de sala de recursos, um exemplo. No começo do ano, o meu aluno não sabia fazer as 4 operações. Acabei o primeiro bimestre, o meu aluno está fazendo as 4 operações e está tendo alguma noção de álgebra, mas os demais alunos já estão estudando lá na frente, geometria. O que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar de avaliar aquilo que meu aluno aprendeu, ele construiu o conhecimento dele.
Por mais que não seja o meu conteúdo daquele momento, eu tenho que avaliar em cima daquilo que o meu aluno aprendeu. E aqui, nessa metodologia de ensino, nessa estratégia, a aprendizagem do aluno, ela é dinâmica. E ela vai ser construída aos pouquinhos, vai ser construída dia a dia. Alguma dúvida, alguma coisa até agora? Alguém quer citar alguma coisa? Vocês podem falar, tá, gente? Se eu tiver rápido demais, vocês podem me parar. Se alguma dúvida que vocês tiverem no meio, vocês podem perguntar também, tá bom? O nosso próximo método seria o método socio-interacionista. Então, esse método foi proposto pelo Vygotsky, e aqui entende o quê? Que o ambiente muda o homem. A interação dele vai modificar o homem, e o homem vai modificar o ambiente que ele vive também. Então, aqui, ele, através de meio de uma forma cultural e histórica, a linguagem, o raciocínio, tudo é construído por meio do aquele ambiente que aquela pessoa está, que o aluno está inserido, para fazer uma aprendizagem sólida. Mais uma vez, usando o exemplo a escola do campo, acredita-se que, nesse método, o meu aluno que está inserido naquele ambiente rural, vamos assim dizer, ele vai ter uma maneira de pensar diferente do meu aluno que está lá no grande centro. Por quê? Porque o meu aluno, ele foi modificado por aquele ambiente. Pela lógica, aquele meu aluno vai ser mais calmo, meu aluno não vai ter tanto problema de disciplina. Pela lógica, aquele aluno, o raciocínio dele vai ser voltado ao meio em que ele vive. Por quê? Porque ele foi modificado por esse meio. Cabe ao professor aqui, de acordo com o meio em que o aluno vive, abrir, expandir um pouco a capacidade dele para ele modificar o meio dele, porque ele é formado pelo meio em que ele vive. Mas ele também pode modificar o meio que ele vive. Tá? Um exemplo, meu aluno mora no sítio, eles matam porcos e fazem linguiça e vendem. O que é a questão? Tá, gente? É um exemplo que eu estou dando. O que é a questão de você fazer o aluno modificar o meio que ele vive, expandir? Olha, você pode fazer defumação. Você pode mudar. A partir daquilo, meu aluno vai modificar aquilo que ele está fazendo. Além da linguiça, ele pode fazer o bacon, ele pode defumar outras carnes, ele vai poder viver melhor, vai vender mais coisas assim. Ou seja, ele está inserido naquele meio, ele está acostumado com aquilo. Então, cabe a nós o quê? Entender aquilo que ele está fazendo e, a partir daquilo, também ajudá-lo a transformar a realidade dele. Tá? Tá, mas aí só pegando aí, esse sócio interacionista seria o aluno, ele é reflexo daquilo que ele vive? Exato. O meio influencia ele. Igual, por exemplo, se você pegar, infelizmente, um aluno de uma comunidade, se lá tiver uma grande quantidade de traficantes, por esse método, a tendência, acredita-se que ele também vai se tornar devido ao meio que ele está. Entendeu? Ele vai refletir aquilo que ele vive. Daí, o que ocorre para podermos trabalhar? Por meio dessa troca de experiência e interação social, nós vamos edificar o saber. Por exemplo, eu moro na cidade, sou professora que moro lá na cidade, dou aula lá nessa escola do campo. O meu aluno só tem o conhecimento de tirar o leite e fazer o queijo. Beleza. Eu tenho um conhecimento da industrialização, de fazer o iogurte, de mudar. Eu tenho a minha vivência e ele tem a vivência dele. Então, eu vou ver que ele está ali, ele está naquela maneira, que ele cresceu daquele jeito, e tentar expandir também. Eu posso muito bem dar a ideia para ele, dele industrializar esse leite dele. Ou seja, ele cresceu naquele meio, mas ele pode modificar o meio dele sem necessidade de mudar tudo drasticamente. Nesse método também, uma coisa muito importante é que ele privilegia muito o trabalho em grupo.
Ele privilegia demais. Ele sempre incentiva os alunos a trabalharem em grupo e ter uma participação ativa também. Ele valoriza a bagagem histórica, ou seja, aquilo que o aluno conhece. E o professor aqui também ele vai ser mediador. Ele só é detentor, ele só é transmissor do conhecimento lá no tradicional. Aqui ele também vai apenas mediar esse conhecimento. Alguma dúvida? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta que eu achei bastante interessante, que há muito tempo até eu ouço isso. Piaget fala isso, Vygotsky fala aquilo, e fala muito nessa história de mediação, do aluno, ele é reflexo daquilo que ele vive, que eu devo ser mediadora do que ele já sabe, que traz de conhecimento para uma sala de aula. A exemplo disso, eu vou lá, eu sou aqui da cidade, eu vou lá no campo dar aula. Aí, como você falou, o aluno lá, ele conhece o leite, porque ele tira o leite, ele sabe que aquele leite vai lá para a cidade e vai para o mercado. Mas ele não tem noção do que tanto é feito a partir daquele leite, certo? Sim. Eu posso, de repente, levar um copinho de iogurte natural e fazer com que ele veja que é possível fazer outras e outras coisas, né, Ricotta, etc. Exato. Vai estar Aí, isso se encaixa mais no método construtivista daí, que você vai estar construindo esse conhecimento dele. E ao mesmo tempo, os dois, né? Porque a partir Sim, eu vou estar construindo e também estou modificando ele, né? Isso, ele une os dois. Então, aí eu quero saber, tipo assim, na hora que eu vou realizar um plano de aula, elaborar ali um plano de aula, estruturar, como que eu vou colocar, mulher, isso aí no papel que eu vou transformar o aluno no... A nossa aula de quinta-feira vai ser sobre plano de aula. Por isso que eu optei de novo, que você não participou do início. Por isso que eu optei hoje a gente trabalhar com a metodologia, para a gente ver a metodologia, e quinta-feira o plano de aula para poder casar uma coisa com a outra. Porque, na verdade, eu digo assim, eu sou boa em plano de aula. Eu elaboro muito bem meus planos de aula. Mas no caso desse, eu não saberia. Não, mas quinta-feira a gente vai ver. Pode ficar. Entendeu? Calma, que a gente vai ver. Vai ficar gravada essa aula? Vai, ela está sendo gravada. Ah, tá. Voltando aqui, o próximo método é o método logosófico. O que o método logosófico ele diz? Ele fala na evolução consciente de todos aqueles que estão envolvidos no ambiente escolar e das pessoas que convivem com o aluno fora dele. Tá? Ele vai buscar o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, vai acompanhar de uma forma minuciosa aquilo que o professor faz, e a quantidade de alunos de sala é limitada, porque esse método logosófico, ele dá meios para o professor saber exatamente o que cada aluno dele faz ou deixa de fazer. Eu sei que o meu aluno tal tem dificuldade nisso, o meu aluno tal é bom na matemática, mas não consegue fazer fração. Ou seja, é uma quantidade limitada de aluno para o professor acompanhar um a um mesmo. E esse método logosófico, ele é complementado pela aprendizagem doméstica. Então, aqui só vai ocorrer se tiver uma ponte entre o professor e a família. A família tem que estar inteirada daquilo que está sendo feito para a família complementar essa aprendizagem. Utopia, né, gente? Mas está aqui. Então, ele funciona... Quem que é o pensador desse método? Esse eu nunca estudei. É o Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Ele é conhecido como Ransal. Está lá na apostila dentro do CLES também. Ah, então beleza. Tá tudo lá também. E esse método, ele vai tentar promover o desenvolvimento físico, mental, moral e emocional dos nossos alunos. Tá? Esse é o método logosófico. Se, na realidade, nós tivéssemos poucos alunos na sala de aula e pudéssemos contar com a família, ele seria maravilhoso, né?
Próximo método é o método Waldorf, que foi baseado na filosofia do Rudolf Steiner. O que essa metodologia dele diz? Ele preconiza o aprimoramento espiritual e físico do aluno. Então, ele busca propor atividades que estimulam o aluno pensar, que estimulam o aluno sentir. O objetivo desse método é preparar o estudante para a vida, preparar ele para que ele possa tomar decisões, para que ele tenha iniciativa, para que ele tenha capacidade crítica e, além de tudo, ele tenha um equilíbrio emocional. Esse processo dessa aprendizagem, dessa metodologia, ela é dividida em vários ciclos de aprendizagem conforme a idade do aluno, tá? São Paulo, a gente pode ver que lá são ciclos. Aqui no Paraná teve uma época também, né? Eu lembro algum tempo atrás que era ciclo também, mas ficou pouco tempo assim. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época que era ciclos. Ele se baseia na individualidade de cada aluno. Ele vai sempre incentivar a criatividade, a imaginação e vai construir um pensamento livre, ou seja, um mesmo assunto pode originar várias abordagens diferentes. Vou dar um exemplo, vamos trabalhar aquela música do Caetano Veloso na sala de aula, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, tá? Vai fazer o aluno pensar. Algum aluno pode chegar à hipótese que ele estava com saudade do Brasil, que ele foi exilado, tal. Mas como você vai estimular o pensamento do aluno, outros vão imaginar que ele está com saudade de uma namorada que tinha os cabelos cacheados, ou que ele tinha um homem, um namorado com os cabelos cacheados. Ou seja, ele vai abordar várias coisas diferentes, para no final o professor parar e chegar naquilo que ele quer. Ou seja, você não vai tirar o que está errado ali no momento, vai estimular a criatividade. Para depois disso você vir aparando e funilando aquilo lá. Nesse método não existe provas, não existe avaliação em forma de prova e o resultado não gera reprovação. É aquele ciclo. São Paulo até hoje tem aquela aprovação automática, né? Aqui no Paraná teve uma época também, não lembro nem que ano foi isso, mas ocorreu. Então, ele não do ciclo básico. É o ciclo básico, isso mesmo. Então, ela é baseada nesse método. Por quê? Aqui, de acordo com eles, ele vai equilibrar essas atividades intelectuais do aluno, a prática e o descanso. A partir do momento que o aluno sabe que ele não vai ter uma reprovação, ele vai estar mais calmo para poder desenvolver o seu pensamento. Ele não vai ser tão cobrado em provas. Particularmente, a gente sabe que isso não funciona. Alguma pergunta aqui nesse método? Como que é o nome desse método? Método Waldorf. Com W. W-A-L-D-O-R-F. Waldorf. Quem fez ele foi o Steiner. O nosso próximo método seria o método Freinet. Então, quem criou esse método foi o Celestin Freinet, e aqui ele propõe que esse ambiente escolar ele tenha uma conexão direta com a vida do estudante. Então, ele vai preparar o aluno para a vida real, por meio das experimentações que são feitas. O material didático nesse método, ele tem uma importância secundária. Não é tão importante. As aulas práticas são muito incentivadas, tá? Ele vai priorizar sempre o trabalho em grupo, se aproveitando da troca de informações entre os alunos. Uma pergunta, alguém de vocês aqui conhece aquele método do SESI? Do ensino médio do SESI, vocês conhecem? O ensino médio do SESI, ele é bem assim. O meu filho estuda lá no SESI. Então, é bem por meio de grupos, as atividades, né? Então, é bem mais ou menos assim, eles se aproveitam muito daquilo lá da troca de informação dos alunos. Ele vai promover algumas aulas, passeios, e sempre aquelas aulas vão ser voltadas para algum conteúdo.
e sempre discutido depois. E não que ele seja totalmente igual ao do SESI, tá, Serli? Tem coisa aqui que não vai ter. Mas é o que eu tô falando, ele é baseado nesse aqui também. E ele cria um vínculo social com toda a comunidade. Por quê? A partir do momento que eu quero preparar o meu aluno para a vida real, além desses conhecimentos acadêmicos, o meu aluno tem que ter conhecimentos sociais. O meu aluno tem que saber das causas que acontecem, meu aluno tem que saber do entorno dele. Então, ele cria um vínculo com essa comunidade. Ou seja, esse método é um método assim, inclusive vou estudar ele mais profundamente, que deveria, né, existir em todas as esferas da escola, né, ter mais a prática, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ensina, do que a teoria, né, que eu sempre falo, a gente é teoricamente formado. Na minha opinião, esse método, ele deveria casar muito com a disciplina de sociologia. Por isso que eu estou falando. Ele deveria casar muito com a sociologia, porque não é toda disciplina que a gente consegue. Por exemplo, matemática se torna dificílimo trabalhar esse método. É o que eu falo. As metodologias, a gente tem que ver qual que se encaixa mais no nosso aluno com aquele conteúdo. Mas só que daí, professora, tem aquele detalhe. Por exemplo, se eu assim, menciono dentro de uma escola, né? Se eu dou a ideia para a direção, olha, fazer um passeio com meus alunos, porque eu sou da área da sociologia, lá numa comunidade, assim, para que eles possam observar as diferenças, né? As desigualdades. Ai, professora, mas não tem ônibus, não tem gente para mandar, para te ajudar. Quer dizer, você fica assim, sabe? Então, aquilo que você fala, na verdade... Damares, o papel aceita tudo. Você tem que conhecer, faz de conta que esse método é o melhor possível e que você vai conseguir trabalhar. Porque na tua prova você vai ter que colocar, suponhamos que pede, você vai ter que saber o que ele é, independente da nossa realidade ou não. Infelizmente é assim, né? Nós sabemos. É que eu sempre falo, quando eu entro aqui, morre a professora Kelly e eu venho só com a parte científica, porque eu sei que na realidade isso que a gente fala aqui não ocorre. Mas é isso que vocês precisam para a prova de vocês, infelizmente. Então, vamos nessa. Tá. Então, o que vai embasar as atividades? Elas devem ser baseadas no ambiente político, social e nas questões atuais, tá? Tudo aquilo que está ali, a gente vai tentar trabalhar com os nossos alunos dentro da sala de aula. E ele visa motivar o aluno a ter uma participação ativa também, inclusiva, e que o aluno colabore também. Que o aluno tente colaborar nos nossos conteúdos. Então, esse método Freinet, ele vai se adequar a algumas disciplinas, ou seja, um professor, ele vai ter várias metodologias, porque ele precisa alcançar todos os seus alunos. É aquilo que eu te falei, o insucesso do seu aluno é culpa sua, de acordo com os estudiosos. Então, porque você falhou nas suas metodologias. É isso que ocorre. Bonitos. É isso. O próximo método seria o método da sala de aula invertida. Eu amei muito isso aqui quando eu fui tutora desse curso Formadores, que é exatamente isso que preconiza também. O que acontece? Aqui você vai promover, através do uso da internet, nova tecnologia, você vai ter que ter uma metodologia que vai alterar essa forma tradicional da sala de aula. Na realidade, o seu planejamento é algo que o seu aluno, o pai do seu aluno, todos têm que ter em mãos o seu planejamento. Não é algo que deve ficar só na escola. Todos têm que conhecer. Quando a gente fazia faculdade, não era passado para nós já o planejamento, ao menos várias faculdades que eu fiz, sempre a gente tinha um conhecimento da ementa, aquilo que seria tratado. Então, existe essa necessidade dos nossos alunos e dos pais dos nossos alunos saberem o que vai ser tratado. Essa sala de aula, ela vem a partir daí. Por quê? O meu aluno tem um planejamento em mãos, tá? Coladinho lá no caderno dele, vamos assim dizer. Eu dar um exemplo de arte, vamos dizer assim. Como que eu posso dizer para vocês assim? Meu Deus, tem gente tentando entrar ainda. Meu Deus. O que eu posso dizer para vocês? Eu vou trabalhar Picasso.
com os meus alunos. Antes, uma aula antes, eu vou chegar neles, eu quero que vocês em casa pesquisem tudo sobre Picasso e anotem o que vocês acharem interessante para trazer para a sala de aula. Ou seja, sem dar explicação nenhuma no primeiro momento. O meu aluno dedicado, né? Ele vai ler, vai se inteirar, vai gostar daquilo e depois ele vai trazer para a sala de aula. Aqui, o aprendizado, ele começa em casa e não na escola, a sala de aula invertida. Então, ele vai buscar a ferramenta, ele vai na internet, ele vai procurar onde for informações a respeito daquilo. Meu aluno chegou com aquilo lá, nossa sala de aula é perfeita, tá, gente? Todos os nossos alunos pesquisaram sobre o tema. Então, nós vamos promover um debate. Nesse debate, cada um vai falar o que ele achou. Tá? Cada um vai dizer o que achou. O que vai acontecer aqui? Mais uma vez, você vai peneirar aquilo que é importante, você vai afunilar até chegar naquilo que você precisava, na informação correta. Ou seja, ele vai aprender primeiro em casa, vai trazer aquela aprendizagem primeira de casa, para aqui na escola nós afunilarmos, nós apararmos, ou seja, a sala de aula invertida. O conhecimento começa em casa. Alguma pergunta até aqui? Que bom se esse método fosse de verdade, né? Nossa, se a gente pudesse contar com ele, né? Verdade, seria ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Eu acho que quem inventou todos esses métodos, apesar que eles já morreram, eles não sabiam do futuro. Na verdade, nunca pisaram numa sala de aula, né? Essa é a questão. Um próximo método que a gente pode ver, o que é muito falado hoje, seria o quê? As metodologias ativas. As metodologias ativas da educação. O que são essas metodologias ativas? Aqui, o aluno, ele é o agente principal da aprendizagem dele. Então, o aluno, ele vai aprender de uma forma mais ativa, de uma forma mais interativa, ele vai incentivar que o professor ele tenha consciência sobre a atividade do aluno e o aluno vai saber o que ele está ganhando com aquilo. Tá? E quais são as principais características da metodologia ativa? Como eu já disse, a participação ativa do nosso aluno, a percepção do papel do professor como facilitador do conhecimento, como mediador do conhecimento, o conteúdo que nós vamos utilizar, a linguagem, vamos trazer mais próxima à realidade do nosso aluno e promover várias interações entre as TIC. Vamos tentar buscar. Vamos fazer um trabalho amanhã, vocês tragam o celular para a sala de aula. Vamos trazer aquilo lá no celular. Às vezes é o mesmo conteúdo que você ia trabalhar, suponhamos, em matemática, mas tem aqueles joguinhos lá que você pode trabalhar com o seu aluno. Ou seja, você se utilizou de uma metodologia ativa, coisas que está mais de acordo com a realidade dele. Ali ele está buscando essa questão do Jamboard, o Canvas, esse tipo de coisa, essas metodologias que estão vindo, elas estão vindo de encontro a isso. E a gente pode ter plena certeza que depois dessa pandemia, a nossa educação nunca mais vai ser a mesma. As nossas aulas nunca mais serão as mesmas. Nós aprendemos muitas coisas. Por mais que, aqui eu creio que não tem ninguém que é expert em tudo. Veio o RCO, muitos de nós sofremos, né, RCO, mas vencemos. Veio o CLASS no começo, muitos sofreram no CLASS, mas venceram. Então, veio o BI. Veio o BI. Então, aquele BI pode tirar os olhos dele, meu Deus. Então, todos nós conseguimos superar isso, e isso é coisa que nós vamos levar. E os nossos alunos que serão professores, eles vão ser diferentes ainda. Então, cada dia que passa, nós estamos melhorando. E depois de tudo isso, eu tenho certeza que muitos professores vão continuar utilizando o Jamboard,
o Canva, muitos professores vão passar atividade lá no Class. Eu não sei se vocês sabiam, mas desde 2015 existe a Robescola para os professores. Eu trabalhava numa escola do campo e minha escola foi contemplada com essa escola conectada, uma dos primeiros do Paraná. Eu uso meu e-mail da Robescola desde 2015, a gente já tinha ele. Nós tivemos um cursinho, aprendemos a usar o Class, então eu utilizava em cursos, não dentro da escola. Igual eu utilizo agora desde 2015. O estado do Paraná já tinha esse Class. Só que teve a necessidade de vir uma pandemia para ele poder colocar ativo tudo isso que ele já tinha desde 2015. Então, muitas vezes falta, nós temos a ferramenta, mas não chega até nós o conhecimento necessário para tal. Ou Beleza? eles também não oferecem um curso para a gente, né? Porque eu tenho certeza que todos gostariam de fazer um curso assim. Tá. E quais seriam as metodologias ativas? Uma delas seria a aprendizagem baseada em problemas. É aquela em que o professor ele atua como mediador do conhecimento e ele vai instigar o aluno. Ele vai lançar um problema e o aluno vai fazer as hipóteses dele. Através das hipóteses dele, vai construir o conhecimento daquele meu aluno. Ele vai estimular a crítica e a reflexão dos meus alunos, baseada em problemas lançados com resolução por meio de hipóteses. A próxima metodologia ativa seria a aprendizagem baseada em projetos, que, mais uma vez, é a do sistema SESI. Então, eles são vários projetos que vai fazer com que o aluno vai colocar a mão na massa. Tá? Ele vai fazer que os alunos investiguem para chegar até essa solução. Então, é aquele lá, faça você mesmo. Então, é o tal do aprender a fazer. Uma próxima metodologia seria a gamificação, que vem de gamification. Ou seja, você misturar o seu conteúdo com jogos. Então, tem algumas disciplinas que a gente pode fazer um quiz, dependendo do conteúdo, joguinhos matemáticas, ou seja, isso se chama gamificação, que vem de gamification. Uma outra metodologia seria a sala de aula invertida, que foi o que nós já falamos, né? Então, essa sala de aula invertida também faz parte da metodologia ativa da educação. Olha, essa parte aí dessa gamificação, misturar disciplina com jogos, acho que daria muito certo em português e matemática, por exemplo. Mas nas outras disciplinas você pode fazer um quiz. Também. Né? Tem até uma cruzadinha simples, mas aquela cruzadinha que você faz para eles fazerem no computador já muda a cara da tua aula. Seus alunos, uma tarefa de casa, assim, você pode propor. Eu trabalho bastante em geografia. Aí, ó. Viu? Tá. Pessoal, a questão das metodologias é isso. Nós temos a apostila lá dentro do nosso Class. Se alguém não achar, ou não recebeu o convite, ou não aceitou ainda, teve algum problema, pode mandar para mim. Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa parte? Só depois da prova para responder. Agora não podemos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Bom, deixa eu perguntar, tem alguém de Paranaguá aqui nesse grupo? Obrigada, Jane, que você gostou da aula. Muito obrigada, Jane. Eu também gostei muito. Foi bem explicado, Kéria. Apesar de que eu fiquei atrasada, né? Eu fiquei com falta na primeira aula, mas tudo bem. Vou dar falta para você, hein? Tá? Eu gostei bastante. Claro, se tiver professor, eu sei que aqui tem professor de sociologia também. Vamos focar um pouquinho mais na minha área, porque eu estou precisando, inclusive, de ideias. Porque eu acho, para quem não gosta, e aluno não gosta de sociologia, é enfadonho. Então. Damares, eu vou dar uma dica para você. Por mais que nós estamos correndo, faça o curso Formadores, o próximo que tiver. Você vai aprender muita coisa para utilizar na tua... Todos vocês, a gente consegue aprender muita coisa para utilizar. Deixar a nossa aula atrativa. Porque eu fiz o ano passado. Então, é gostoso, não é, Tânia? Eu gostei. Eu gostei muito também.
Obrigada, Luzia. Eu acho sim, gente, vamos falar a verdade. É só uma opinião, né? De quem, de repente, eu tinha um grupo construído, quem está aí comigo há alguns anos, dentro dos grupos de WhatsApp, né? Que era de 2017, daí eu fundei esse outro aí, eu vazei de lá. Porque começou uma politiqueira, uma coisa assim medonha. Meu Deus, misericórdia, aquela falta de respeito que não tinha cabimento. Imagina. Aí eu peguei e falei, o quê? Mas quase que eu tinha que vender o grupo, né? 257 pessoas, né? Mas aí eu falei, não, vou sair quieta e ainda puxei um monte de gente comigo. Tá. Pessoal, eu vou dar só um consolo para vocês aqui, tá? Tem estado que está pior que o nosso, esse processo. Então, Pode sim, gente. aí, gente, eu falo assim, Santa Catarina, eu estou dando peitinho para Santa Catarina também. Se a gente acha que o conteúdo aqui está difícil, lá está bem pior. Santa Catarina, eu já trabalhei lá. Só que Santa Catarina tem uma vantagem em relação ao Paraná. As vagas que sobram vai para chamada pública. E eu peguei aula sempre em chamada pública lá. Então, eu não precisei nem fazer teste. Então, assim, pessoal, eu vou deixar assim até a Kelly aqui, né? Se ela gostar da ideia, é claro, que depois que passar essa fase de prova, para a gente sempre marcar um encontro e fazer alguns debates inerente a alguma disciplina específica, toda semana, 2 vezes por semana, né? Eu acho assim, que seria uma coisa assim, bem boa, até para o crescimento nosso profissional. Pessoal, eu vou só parar de gravar a aula aqui, porque o que eu tinha que falar já foi, senão quem for assistir vai pegar um monte de coisa que não tem necessidade. Tá, pessoal,